Bom, Tatiane, que tal? Tudo bem, seja muito bem-vinda ao Tatiele Convida, que bom te ter por aqui. Olha, uma surpresa, né? Oh, que coisa boa! Primeira vez contigo conversando. Show! É, é verdade, né? Prazer em lhe conhecer assim virtualmente, né? Já tinha escutado muito, né, sobre você, mas assim, a gente conversando, eu acredito que é a primeira vez, né? Então, mesmo que Uhum. virtualmente, tá valendo, Não, né? agora eu me assustei. Escutado muito, que seja de bem ou de mal. Mas foi de bem, fica tranquilo. Guria, fiquei muito feliz que tu topou bater esse papo comigo. Uma grande Ah, honra. Muito uma obrigada. alegria. Ah, conversa comigo mesmo, adoro. Ah, coisa boa. Então tu tá no lugar certo, porque o Tatiele convida, é isso mesmo, é bate-papo, descontraído, informal e tenho certeza que tem muita coisa para trazer aqui pra gente e muito conteúdo para agregar. Agregar é bom, agregar o Tatiele convida. Vamos lá, Tu sabe então. que Diga. depois de quase 2 anos utilizando, né, a informática, esses meios tecnológicos aí avançados, eu ainda sou meio atrapalhada, né? Eu fiquei esperando ali o teu convite, e agora não posso me atrapalhar aqui. E o Imagina, Instagram mas eu não uso muito. A primeira vez que eu usei foi ano passado, com uma prendinha mirim que me convidou para falar no Insta. E eu disse, meu aham. Deus do céu! E foi uma aventura. Ah, mas é bom, o friozinho na barriga é bom, né? É bom, é bom. É bom. Muito bem, vamos começar o nosso papo de hoje, então. Já começamos, né? Mas vamos adentrar um pouquinho na tua história. O que que eu quero saber e o povo que tá aí também quer saber? Como que começou a tua história assim no meio tradicionalista? Eu sei que tu dançou, né? Muitos anos. Conta pra gente desse processo todo aí. Olha só, é, eu comecei em Cachoeira do Sul, né? É, Opa, deu uma tô aqui. travadinha? Cadê você? Eu? Você sumiu. Tá aí? Ah, tá. Isso, você sumiu, mas agora tá, voltou, voltou. Lá em Cachoeira, eu residi em Cachoeira do Sul até 1986. Eu vim morar em Porto Alegre em março de 86, que foi o mesmo ano que eu participei do concurso estadual de prendas do Rio Grande do Sul. Mas a minha Uhum. formação foi lá. E já assim, por volta dos 12, 13 anos, eu dançava na invernada da escola. Naquele tempo a gente chamava danças folclóricas, né? Não se fazia. Tudo era folclore, né? Não tinha muito essa questão científica de separar a tradição, danças tradicionais, danças folclóricas, era tudo muito simplificado assim. Tudo era folclore, né? Não tinha essa cientificidade toda, não tinha esse cuidado que hoje a gente tem de esclarecer uma coisa ou outra, enfim. E lá na escola, no primeiro grau, eu participava da invernada e depois já, durante alguns anos, eu comecei a dançar balé com muito novinha, com 6, 7 anos por aí. E tinha essa facilidade com a dança. Realmente, a minha porta de entrada no movimento tradicionalista foi pela dança. Mas, tradicionalmente, assim, a minha família, eu sempre me chamava a atenção muito esta tradição familiar que eu tinha, né, que a minha falecida avó materna era benzedeira e parteira e morava para fora, né, uma família muito simples, assim, e eu passava sempre as férias lá, gostava muito, observava muito. Desde criança, a avó contava causo muito bem. E a Olha, gente adorava, né? A gurizada adorava. Então, aprendi a cozinhar também lá fora com ela, toda aquela lida da casa bem simples, fogão a lenha, né? Comecei a aprender a cozinhar com a prima embaixo das bergamoteiras, numa lata de banha, né? Que a avó ajudava. Enfim, essa coisa toda bem do interior mesmo, né? Isto é uma dádiva, a gente ter este convívio na infância, né? A gente aprende a conquistar liberdades e confiança, autoconfiança e criatividade através das brincadeiras, né? Bom, mas seguindo a minha lida em Cachoeira, quando eu fui para o ensino médio,
na época, segundo grau, eu sempre gostei muito de história do Rio Grande do Sul. E, dançando na invernada, o professor Cléo Steffen, professor de folclore também, tinha um grupo de folclore Os Xangadores lá em Cachoeira, me convidou para participar de um concurso interno da escola do Colégio Barão do Rio Branco, hoje Sinodal Barão do Rio Branco. E eu disse, mas professor, assim, eu sei a dançar, né? A minha... Não, mas tu tem facilidade. Vamos lá. E eu disse, tá bom, né? Vamos lá representar a nossa turma, né? Uma honra, assim. E aí, tirei o primeiro lugar no concurso de prendas da escola. Dali, já fui convidada para representar a escola num concurso municipal, né, em outra escola que reunia todas as escolas. Lá fui eu de novo, na Escola Borges de Medeiros, e lá conheci a professora Vera Balardim, né? Na época, o marido era conselheiro do MTG, patrão do CTG depois, e coordenador da região, da 5ª Região Tradicionalista, que Cachoeira do Sul pertence à 5ª Região. Uhum. E aí comecei, né? Depois teve o concurso de prendas do Sesc Centenário da Revolução Farroupilha, do município de Cachoeira, que também eu fui a primeira colocada. E aqui foi isso, né, Tatiele? Essa coisa assim sempre gostei muito da nossa literatura e da história, sempre mesmo. Frequentava o museu, arquivo histórico, assim, habitualmente, biblioteca, habitualmente. Gostava, né? Não era uma coisa assim, que era para o concurso, né? O concurso acabou sendo consequência do que eu já fazia, sabe? Gostava muito mesmo. E aí, adorava conversar com as crianças, né? Quando a gente é primeira prenda, a gente faz muito esse trabalho com as escolas. Né? Já fui também. Já fui também. E eu brinco que Cachoeira não tinha semana farroupilha, tinha novena farroupilha, porque há 9 dias de fandango. Meu Deus! Na época, era uma capital do tradicionalismo. A gente até teve esse conceito durante algum tempo. Muitas atividades mesmo, né? Sediamos lá o Festival do Mobral, que é anterior ao Enarte, né? Que teve o Fegarte antes, em Farroupilha. Eu fui prenda no primeiro Fegarte, em 86. Então, essa coisa veio vindo, né? E depois, com a formação também do Departamento Jovem, do movimento tradicionalista gaúcho, lá nos anos 80 também, 87, por aí, 88, 89, até que se consolidou mesmo, né? Eu participei dessa formação toda também com uma turma importante de Cachoeira, Rosângela Antônio de Moraes e sua família. A Rosângela também foi prenda do Rio Grande do Sul, em 84, e depois seguiu mais uma prenda do Rio Grande do Sul, que é a Carla Gal, já em 87, 88. Então, a gente vai... 88, 89, a Carla. E porque eu passei a faixa em 87. Então, foi um período muito intenso, especialmente pelos festejos, né, do Sesc Centenário. Então, a Revolução Farroupilha, essa parte histórica da formação do Rio Grande do Sul, muita palestra. Me lembro de ter feito um curso só sobre o Antônio Chimango, depois outro curso, nós tínhamos o Belas Artes em Cachoeira, sobre dança, sobre folclore, sobre música regional gaúcha. Então, era uma época muito rica, né, culturalmente, em relação a folclore e tradição. E eu estava lá no meio, né? Tinha 18, 19 anos e estava lá no meio, né? E eu acho que soube aproveitar bem esse momento importante, assim, da nossa cultura no estado. E aí vim para Porto Alegre, segui como prenda, depois fiquei como palestrante e avaliadora do MTG há alguns anos, inclusive no Fegarte em Farroupilha, como palestrante pelo Departamento Jovem, fui conselheira do movimento tradicionalista. No ano seguinte ao prendado, né, nós participávamos do conselho do MTG, e daquelas reuniões com aquelas cabeças iluminadas, né, que todo mundo conhece, o Paixão Corte, o Rudi Borghetti, esse pessoal todo estava lá conosco. Barbosa Lessa nos auxiliou na formação, na imaginação, no funcionamento, no regramento do Departamento Jovem, né, nós tínhamos reuniões final de semana aqui em Porto Alegre. Então, assim, foi um momento muito importante e que contribuiu muito para a minha vida depois, profissional também. Tá? Eu vou falando muito rápido, porque é uma longa história. Imagina, fica à vontade. Vai entrando aí. E depois também
até o fato de eu ter escolhido como profissão fazer ciências jurídicas e sociais, direito, né? Também foi influência do movimento tradicionalista gaúcho. Olha Que o só. capitão Natal, uma ocasião, depois de uma palestra, ele me perguntou, assim, era um dos conselheiros do MTG, e ele me perguntou, tu faz direito, né? Que ele era advogado. E eu disse, não, eu como prendado, eu interrompi esse período, não fui para a universidade, estou esperando terminar todas as minhas tarefas de prenda para depois, né, não quis embolar o meio de campo, digamos assim, né? Uhum. Eu já trabalhava, eu lecionava dança durante o dia, né? E aí mais a faculdade, mais o prendado, achei que era muita coisa. Bom, e ele sugeriu, mas eu acho que tu fala muito bem, dizia ele, tu tem que fazer direito. Eu disse, será? Ai, que ótimo. Aí passei a faixa, né? 87, em 88 ingressei na universidade. E segui, né? Minha formação é direito, mas essa parte cultural vem sempre junto, né? Sempre, Com sempre. A cultura certeza. nos move, nos alimenta, nos oxigena a alma. É. Enfim, não tem sem cultura, não tem vida, não adianta, né? E aí, bailarina por dentro a vida toda. Ainda dancei muitos anos aqui em Porto Alegre e lecionei muitos anos e dancei também com a professora Salma Chemali, depois toda a família Chemali, né, são de bailarinas, a Denise Chemali está aí ainda conosco, as 3 filhas, né, a Márcia, a Leila e a Suzana, né, então jazz, sapateado americano, balé e tradicionalismo, tudo junto, Que tudo junto incluído. incrível! Que incrível! E tu sabe que é muito legal acompanhar, né? Tu contando a tua história e pensar assim no processo todo, porque quanta gente não começou a sua história, a sua carreira dentro dos CTGs. Eu, por exemplo, também comecei dessa forma. Comecei lá CTGs que antes mesmo de cantar, eu era metida. Eu era a primeira prenda, depois eu era do patronagem, depois eu era não sei o quê. Estava sempre em função. E eu escolhi, eu sou formada em relações públicas também, né? Não atuo, mas sou formada em relações públicas. E isso despertou essa vontade de ser RP foi lá dentro do CTG, que eu queria organizar os eventos, que eu queria estar na produção. Foi aí que eu pensei. Depois, no decorrer da história, aí eu comecei a cantar também dentro do CTG, né? Naquela história do intérprete solista vocal, e aí fui para o Enarte, aí ganhei o Enarte, aí passei do solista para o vocal de invernada, do vocal de invernada eu fui para a carreira solo e cá estou. Então, então a gente saiu do mesmo lugar. Tu viu só? Por isso que eu digo, assim, ó, a gente só tem que falar bem de todo mundo, porque a gente sempre vai se encontrar. Sempre, sempre. Né? Inclusive, eu já cantei no CTG em Cachoeira. Eu não vou lembrar o nome agora, mas eu cantei em Santa Maria, alguns CTGs, cantei em Cachoeira, cantei em cada canto do estado. Uma hora eu passei cantando. Assim, a gente sempre volta a se encontrar. E não tem Sempre. coisa mais verdadeira que isso, né? Porque a cultura faz isso com a gente, né? Ainda que em alguns momentos a gente não esteja, que nem eu digo, na comissão de frente, né? Agora é uma Uhum. brincadeira. Isso eu também fiz, fui avaliadora de percurso de carnaval de rua, alguns anos em Nossa, que Cachoeira, legal. a dança, né? Então, era Que mestre-sala, porta-madeira, comissão de frente e harmonia. Eram os 3 requisitos que eu avaliava. Mas, assim, lembrando um pouquinho da 5ª região tradicionalista, né? Que o estado é dividido em 30 regiões, tu participou de prendado também, foste prenda, e Aham. no estado também, o concurso em 86 que eu participei foi em Ijuí, né? A prenda que me passou a faixa. Eu trago um pouquinho de história, porque isso já é história, já está nos livros tudo de história do MTG, né? Foi a Angélica Rosicler da Silva. Então, foi um evento maravilhoso e ano passado, né, faríamos 50 anos, fizemos 50 anos do concurso estadual de prendas, mas devido à pandemia vai se realizar esse ano em formato diferente, né, Uhum. que não é presencial, mas então estamos aí, firmes nesses anos todos, e tu como prenda também sabe a influência, a importância que isso tem na vida da gente, né?
Nossa, tem muita influência. E sempre eu comento isso com outros participantes, né? Outros convidados que passaram por aqui, que falaram isso também quando a gente comentou. Vários artistas, né, renomados hoje que passaram, que comentaram, que começaram a sua história ali. E é legal perceber isso porque são pessoas como tu, né, que estão mantendo a nossa história viva, a nossa cultura, o nosso folclore. Isso é muito bacana, porque além de formado em Direito, tu tem uma especialização em História e Cultura, é isso? Me corrija se eu estiver errada. Isso eu estou fazendo. Olha que bom, olha aí, ó, que maravilha. As minhas especializações assim são na área do direito, né, e gestão pública, e agora um pouquinho de história da cultura, porque eu não sou historiadora, né? Uhum. Teria sido a minha segunda opção, assim, ou até a primeira, mas sempre estiveram em muita disputa essas duas disciplinas, né? Eu sempre gostei muito. E na hora de cursar o curso superior, acabei indo para o direito, mas poderia ter feito história. E olha, não está descartado ainda, né? Porque hoje em dia Isso é tem bom. tanto acesso, a universidade ficou com um acesso mais fácil, né? A possibilidade EAD, então a gente Uhum. consegue fazer estudar mais, né, com menos dificuldade. E em relação à música também, Vigília do Canto Gaúcho, né? Há alguns anos nós trabalhamos lá na comissão organizadora, divulgando a vigília pelo interior do estado, com o pessoal da prefeitura, do jornal da cidade, né? Fazendo, visitando as escolas, convidando a gurizada para ir assistir o festival. E, por último, há poucos anos também apresentei, tive a, a honra de apresentar a vigília lá em Cachoeira, foi no CTG Tropeiros da Lealdade. Mas naqueles tempos que eu residia em Cachoeira, acontecia no Arrozão, né? Com Uhum. muita gente, e conheci muita gente que está sempre na volta, né? E anteontem, ainda conversando com a Marlene Pasto, tu te lembra Querida! do primeiro, tu te lembra do primeiro Fegarte? Que a música obrigatória era Anitta Guerreira? E tinha música Não, obrigatória na guria! era no primeiro Fegarte, foi obrigatória a música. Depois mudou o regulamento, né? Então, eu lembro muito, foi o dia inteiro ouvindo. Então, e assim, e eu conversando com ela também, foi domingo que a gente conversou. E ela lembrou que eu entreguei o prêmio de melhor intérprete para ela, o troféu lá em Cachoeira, na vigília. Então, assim, por isso que eu digo, 35 anos e a gente faz a volta e se encontra, E se né? encontra. E agora, nesse momento do bicentenário de Anitta, estamos todas Anitas novamente, né? Aliás, sempre Anitas, né? É Sempre Anitas. verdade. E tu sabia que tu falou da Marlene, eu convidei ela para participar do Tatiele Convida agora em setembro, vou bater um papo com ela aqui também do Tatiele Convida. Vamos falar um pouquinho sobre toda a história dela, carreira, né? A grande Anitta, né? Que a gente tem a alegria de tê-la conosco, né? Então, com Então, certeza, tu também vem boas histórias. tem muita coisa linda acontecendo, né, Tatiele? Nesse ano do bicentenário aí, segunda-feira, aniversário de Anitta, né, 30 de agosto, 200 anos de nascimento da nossa heroína, nós teremos um evento grandioso no Palácio Piratini, às 15 horas, e não vou contar todos os segredos, né? Não, devido, né, aos protocolos, é um evento menor, com Uhum. distanciamento, todo aquele respeito que a gente tem que fazer nesse momento, as atividades presenciais, né? Mas vamos ter uma cobertura grande da mídia, vai todo mundo poder assistir, né? Vai ser muito lindo. Minha Marlene vai estar lá conosco, a patrona dos festejos Farroupilhas desse ano também, a Liliana A Cardoso, uma Liliana. turma grande, né? Vamos ter o lançamento do clipe oficial dos festejos Farroupilhas, Caminhos de Sim. Anitta, né? Este ano. Bom, então é uma riqueza de produção cultural, né? Só coisa boa. E agora que tu falou da nossa patrona, né, deste ano, você foi patrona em 2020. Fui. Conta pra gente um pouquinho dessa experiência, assim, de como é ser patrona e estar à frente, assim, né, é muito representativo, né? Sim, 2020
por ter sido o início da pandemia, né? A última atividade presencial que eu participei em 2020 foi no dia 7 de março, em Carazinho, para um evento para 400 pessoas, prendas, peões, né, departamentos culturais, 400 pessoas num ginásio imenso. E Meu dali a Deus. uma semana, proibida de qualquer atividade presencial. E eu pensei, gente, e quando eu recebi o convite em junho, do presidente da Comissão dos Festejos, eu fiquei assustada, honrada, mas e aí, como é que eu vou ser patrona? Sem chegar a pessoas, sem poder abraçar, brincando um pouquinho, sem sentir cheiro de fumaça? Acostumada com acampamento Farroupilha do Harmonia, fica ali 20 dias numa fumaceira sem fim, né? E aí, É. e agora, o que que eu vou fazer? Né? Aí eu pensei assim, eu vou ter que preparar muito conteúdo para passar virtualmente para as pessoas. E o tema Uhum. dos festejos de 2020 veio nessa trilha, porque foi Gaúcho Sem Fronteiras. Então, a gente pôde trabalhar bastante esse abraço, né, a esses gaúchos fora do Rio Grande do Sul, fora do Brasil, gaúchos pelo mundo, né, esse sentimento, que esse estado de espírito que tanto a gente fala que é ser gaúcho, né? Não Uhum. necessariamente aquele que nasce no Rio Grande do Sul, mas aquele que adota, né, esta consciência, esse sentir, né, esses costumes, porque aquilo o identifica, o atrai, o encanta, enfim. Então, nós começamos a trabalhar conteúdo, a diáspora dos gaúchos, o Brasil de bombacha, né, muito conteúdo assim. E a juventude também veio conosco, né, nesse trabalho bem importante, de muitas lives. Começou com a juventude, né, porque eles têm mais Uhum. afinidade com o virtual há mais tempo do que nós, e aí já começaram e já chama para cá, chama para lá, já montava as lives, e eu ia baixando os programas aqui para ir me virando, para acompanhar, e foi assim, viu? Passou muito rápido, é um período que passa rápido, né? Esse período de patrona, mas ele é muito intenso. Ele é muito intenso, é muita entrevista na rádio, né? Tu sabe, tu é artista, e todo mundo quer saber de tudo um pouco, aí tu grava vídeo, grava áudio, e envia, e dá entrevista, e matéria de jornal, também, muita coisa por escrito, muita informação, é o pessoal de São Paulo liga perguntando, e aí tu fala de tudo. Tu fala de folclore, tu fala de festa junina, tu fala de gaúcho sem fronteira, tu fala de história do Rio Grande do Sul para as escolas, tu fala de tudo, né? Ser patrona, assim, é um mil e uma atividades. E atividades e atividades. E foi muito assim, foi muito intenso, muito gratificante, né? A gente conseguiu chegar nos 4 cantos do mundo, né? Dá para dizer, porque esse meio virtual possibilita isso. Mas, claro, que não substitui o afeto, o estar próximo. A gente não vê a hora de poder realmente estar sem preocupações, né, próximo. Então, é o É. que nos move, assim, essa esperança de que a gente consiga, né, já isso se prolonga a muito além do esperado e do imaginado, né, uma coisa muito surreal até. Mas É. a esperança ela é muito forte, né? A gente, como tu começaste dizendo isso, que a gente se reinventa e a gente se realimenta com essa esperança, né? Não, amanhã vai melhorar mais um pouquinho e mais um pouquinho. Não, já está melhorando. E a gente tem que trabalhar assim, tem que sempre fazer desse limão uma limonada, né? Porque É. É. e a cultura, eu sempre digo, a cultura é o que nos manteve saudáveis nesse tempo todo, porque em mente sana, corpo são, né? E a cultura mantém a mente sã. A gente nunca viu tanto filme, nunca leu tanto livro. Né? Infelizmente, os shows, os espetáculos que a gente adora tanto, dos tantos que tu fez também, né? Tu deve estar sentindo uma saudade enorme, a gente vendo vocês aqui só por live, por live, por live. Uma saudade que nem sei, né, de assistir um presencial. Mas a gente vai se contentando e vai levando, enquanto for necessário, né? Porque É. temos que ser assim nesse momento. A gente não tem que teimar com a natureza, né? A natureza é que vai nos dizer, olha, agora dá.
É o mais seguro hoje, né? Eu acho que foi feito isso desde o ano passado, né? Eu acho que tudo que foi pensado e foi pensado nessa questão de segurança também. E como tu falou, não adianta a gente ter imagem, estar numa situação onde a gente não tem controle. Então vamos se adaptar, vamos fazer o material online, vamos fazer show online, vamos bate papo. Olha, eu digo quanta gente que eu pude encontrar, conversar nesse formato de live, porque talvez se fosse, né, no processo presencial, ia ser muito mais complicado e talvez eu nem pudesse ter acesso a algumas pessoas, né? Ou Sim, nem me tocaria em conversar ou exato. chamar para conversa. E isso está É, proporcionando muitos momentos interessantes. Então a gente tem que ter os dois lados sempre, né? sempre, sempre. Ficou conhecida do outro lado do mundo, eu também, né? Quando é que a patrona dos festejos ia falar para a Turquia, para Dubai, né? Eu não tenho condições de ir até lá dar uma palestra, mas Eu eles fiz estavam uma, conosco eu fiz na uma live live. para o Canadá. Eu fiz uma live para o Olha aí, Canadá. viu? Aham. Com a temática Então, gaúcha, assim, né? Então, para os gaúchos lá do Conselho de Cidadania de Montreal, foi muito legal. E foi nesse formato. claro, e é um momento de fazer isso, de aproveitar bem esse momento, né? De produzir conteúdo de qualidade e disparar, fazer É, essas entregas desse jeito, né? é isso aí. Muito bom. Bem, o que queremos saber? Fala pra gente um pouquinho sobre folclore. Conta pra... Eu sei que tem muita coisa, né? É um assunto que a gente ficaria aqui dias, né? Mas vou dar uma resumida pra gente no que tu conseguir. Bom, dia 22 de agosto, teve um evento lindo também no Piratini, promovido por um grupo de trabalho, né? Alusivo ao Dia Internacional do Folclore. E, naquele momento, nós conseguimos assistir, eu não estive presencial, mas assisti as fotos e tudo, uma amostra das várias manifestações, desde culinária, contos e lendas, danças, né? E nós tivemos também, por que eu estou te trazendo o atual? Para ver a dinâmica do termo folclore, né? Porque a gente fica, às vezes, pensando que é aquele passado, aquela antiguidade Eu ia te congelada no pedir tempo, isso. né? E não é. Né? Esse conceito de folclore, ele vem sempre sendo revisto e atualizado. Tivemos a Carta do Folclore e vamos em 95, né, que trouxe mais essas questões da dinâmica, da atualização deste conceito, neste conjunto de criações culturais, né, das comunidades, e especialmente as comunidades mais simples, né? Aqui a gente tem que fazer uma distinção do erudito para o popular. Aqui é estritamente popular, né? Aquela criação que tem uma aceitação do grupo, que tem aquela tradicionalidade, que ela passa assim de pai para filho, né? De familiar para familiar, aquela comunidade tem aquele costume de realizar aquela festa daquela forma, aquele cozido daquela forma, aquele artesanato daquela forma é típico daquela região, né? E isso não tem uma escola para ensinar, né? Até pode ter, mas no caso é espontâneo, é dinâmico e tem função, né? Ou seja, o folclore ele precisa ter uma função para ele continuar vivo na nossa sociedade. Por isso que este conceito sofreu, que bom, né? Essas atualizações no tempo e segue. Daqui a pouco a gente tem outra revisão desta carta do folclore, né? Até se dizia assim, o que é folclore? É aquilo que os folcloristas dizem que porque era tão Isso. ciente, tão complicado de dizer, né? E não é complicado, é simples. A gente que complica. Né? Eu É, acho que é muito simples e a gente tem que ter esta ideia da funcionalidade dele, porque na medida em que as ciências foram se formatando, né, no mundo e no Brasil, vamos falar um pouquinho daqui, as ciências sociais se organizaram mais rapidamente, né, antropologia, ciências sociais, e o folclore acabou sendo uma ciência muito dirigida para museus,
né, para arquivos, ficou assim, né, não conquistou um espaço na universidade, né? E hoje a gente continua na busca desse espaço, porque isso também depende muito do poder público, né, das gestões públicas, e de enxergarem realmente o folclore útil, a utilidade dele, tanto para a educação, a gente falou há pouco sobre brincadeiras folclóricas, né? Que, ninguém mais brinca disso. Brinca sim, nós estamos vendo uma retomada da confecção desses brinquedos de madeira, por exemplo, né? Uhum, De uhum. peteca, de biboquê, de carrinho de rolimã, né? Claro, tem que estimular, mas quem é que estimula a criança? O adulto. Ele não vai descobrir sozinho. Então, nós temos que ter essa formação também para o adulto. E a utilidade disso, né? O brinquedo folclórico, por exemplo, falando um pouquinho sobre brinquedos, né, que é uma área que eu gosto muito, ele desperta na criança a criatividade, a organização, as brincadeiras de roda, por exemplo, as cantigas, as cirandas, né, as trava-línguas, né, lá vem o pato, pataqui, patacolá, isso é música, tá? Tu sabe bem, Aham. também está trabalhando ali, né? Essas parlendas, esse falar sem sentido que afina a fala, né, que auxilia a desenvolver, né, a fala, a respiração, a organização, a disciplina, que eu já falei, e a criatividade, e desenvolve a motricidade fina e a grossa. Então, coisas que os brinquedos industrializados não fazem. Tu já É. compra um telefone que fala, que apita, que acende a luz. Quer dizer, tu não precisa fazer nada. E tu notas, Tatiele, que a criança, ele não quer mais. Claro, qual é o interesse que ele tem naquilo que não interage com ele, que não faz Cada cinco nada com minutos ele? troca, né? Cada 5 minutos troca de brinquedo. João, então a gente tem caixas e caixas em casa de brinquedos que não servem para brincar. Eles vêm prontos, tu não precisa desenvolver nada com eles. E olha como a criança perde com isso, né? Então é muito Uhum. mais fácil, fácil não, é muito mais importante, criativo e funciona. Olha a funcionalidade do folclore, né? Ele se presta para a educação muito mais um fantoche, né? Numa meia pintadinha, né? Uhum, Bom, uhum. eu uso muito aqui em casa, até porque sempre gostei. E não tem quem não goste. Eu, particularmente, amo brinquedos. Teatro de bonecos, né? Eu sou adulta, né? E eu me encanto. E quando eu praticamente vou a todos os festivais de bonecos que tem em Porto Alegre, não perco nenhum, né? Ai, que legal. Eu gosto muito e a família toda aqui participa, todo mundo gosta. E é um costume, né? A gente tem, mas isto vem da escola, vem do poder público de estimular esses conteúdos nas escolas, tem toda a previsão na legislação, né? Mas nós temos que preparar professores nas universidades para trabalhar nas escolas. Então, é uma rede que tem que se criar, né? E se enxergar nessa ciência, desse saber popular, a importância que ela tem para nos identificar no nosso grupo, né? Lá no início foi para identificar um sentido de nação, né? O Uhum. que esse povo brasileiro tem em comum? Né? E essa busca, essa procura veio dos eruditos. E depois que se organizou como ciência, e essa ciência parou de ser antiguidades e passou a ser dinâmica, né? Nós conseguimos aplicar ela no nosso dia a dia. E a gente não percebe. Mas, por exemplo, uma cumbuca de cerâmica que servia para cozinhar, mas muitos não têm condições de usar para cozinhar, ela serve como um objeto de decoração. Quer Aham. dizer, ela deixa de ter uma função para ter outra. Essa Outra. é a dinâmica do folclore também. A gente viaja pelo mundo, a gente traz souvenirs. Né? E sem falar na economia que isso envolve também. Nos milhares de pessoas no mundo todo que vivem, né, da confecção desses objetos que são tradicionais, que representam a cultura daquele povo ali,
né? Então, é sem fim a utilidade, né, desse estudo, dessa ciência, dessa aplicação desse folclore no nosso cotidiano, na gastronomia, na dança, na música, né, com as brincadeiras, na educação, é sem fim, né? Na religiosidade toda, né? Então, nós estamos permeados de religiosidade, acabei de falar em festas juninas também há pouco, né? Até sobre isso, nos perguntam Aham, também sobre outras festas, carnaval, acabamos de falar. Então, tudo isso é folclore, né? Então, claro, interessante. a gente às vezes não percebe que ele passa por nós o tempo todo. É porque eu acho que tem muito isso impregnado, assim, inclusive acho que culturalmente na cabeça das pessoas, na percepção das pessoas, que o folclore é aquela coisa antiga, aquilo que já passou, que tá lá nos livros lá atrás, que não é uma coisa do nosso dia a dia. E tu tá trazendo aqui para nós o nosso dia a dia, né? É exatamente tudo. É. E assim, essa economia toda, né? A gente vê esses festivais aí nacionais que usam esses elementos do folclore para se tornar grandes festivais que atraem os olhares do mundo todo, né? Então, é muito longe daquilo que às vezes a gente tem de preconceito com o folclore, É, né? Porque assumimos a nossa meia-culpa, né? Como pessoas que estudam e tudo, de não difundir mais do que a gente faz. A gente tem que fazer muito mais. Nós temos no Rio Grande do Sul a Comissão Gaúcha de Folclore, que faz muito bem esse trabalho, né? Já teve vários ciclos, está num ciclo bem ativo novamente, e trabalhando seminários, essas questões. Então, aconselho as pessoas também. Tem o blog da Comissão Gaúcha de Folclore, da qual eu sou membro, também participo, que entrem, que procurem lá na internet, né, e vejam as atividades que estão sendo desenvolvidas e venham conosco entender que o folclore, ele está conosco sempre, né? Às vezes a gente não enxerga, e que ele tem uma importância infinita para nós, indivíduos, e para a coletividade, né? com E que certeza. talvez a gente não perceba. Eu acho que é mais isso mesmo. É, Essa cultura de massa, às vezes, faz a gente consumir estrangeirismos, né? Estou eu falando que nem Paixão Cortes aqui, né? É, é que é muito moderno, isso nunca mudou, né? São relações de poder, de capital, né? E uhum, tem um produto, alguém escolhe um produto e quer vender aquele produto, né? Claro, a mídia, é interessante aquele produto, vender, ele tem uma importância econômica grande, daqui a pouco tu está comprando aquele produto que não tem nada a ver contigo, né? E nem é. com a comunidade onde a gente está, não tem identidade com a gente, Mas e é tu está moda, consumindo. né? Mas é moda, é tendência, tu tá consumindo. Exatamente assim, sem nem perceber. O que nós precisamos é trazer o folclore para esse espaço de consumo. Tá? Que aí nós vamos nos sentir em casa. Estou consumindo o que eu mesmo produzo, então eu me auto-alimento com aquele consumo, né? Mas Claro. isso é sempre uma busca, Tatiele, nunca foi tranquilo, né? Porque sempre há interesses muitos envolvidos em tudo, no mundo todo, né? Não vamos achar, porque é Brasil, não. O mundo todo sempre, essa dificuldade sempre foi grande, porque é o saber popular. E tu sabe que quando o povo se reconhece e tem força, ele movimenta a coisa. É, eu ia dizer, ele incomoda. Ele incomoda. Incomoda. Então, assim, olha a força do conhecimento, né? E o folclore está aí dentro. É, e é legal pensar, tu estava falando e eu tava pensando, porque pensa, a gente tem o folclore do Rio Grande do Sul, que é bem característico, né, a nossa cultura, a nossa história, como os outros estados têm também, mas isso é Brasil, né? A gente é Rio Grande do Sul, mas é parte do folclore brasileiro. É uma junção e é muito grande isso, porque aí, lógico, a gente está vivendo isso aqui, mas não se limita ao nosso quadrado aqui, né? Não, Não. a abrangência é muito maior. E eu vi recentemente uma produção, só para refrescar a memória, que é super atual. Folclore é do passado. Cidade Invisível.
não sei, uma Aham. série, Uhum. tá? Olha a atualidade da temática. Eu só vou fazer um recorte, né? Porque eu não vou falar toda a série. Quem não viu, que assista, que é muito interessante. Do Curupira, por exemplo. Aquele personagem que protege as matas. Olha o momento que a gente está vivendo em relação às nossas matas, né? Então, é o meio ambiente. Olha a atualidade do tema, transversalizado com o folclore, com um personagem do nosso folclore, que faz essa defesa e que veio naquela linguagem, na série, super atual, atualíssima e Uhum. funcional. Para alertar, olha só, isso aqui já foi pensado. Por isso, assim, nada se cria por acaso, né? Essas soluções que as comunidades, no decorrer dos séculos, vão criando, elas são soluções permanentes, elas são revisitadas. Olha só, esse mito aí, Uhum. né? Do Curupira, mas ele tem muito de verdade. Nossa. E como? E como? É. Porque E outros tantos, né? Poderia falar da mula sem cabeça, né? Poderia falar de tantos outros personagens do nosso folclore que têm aplicabilidade prática em relação, olha só, a relação da mula sem cabeça, né? Porque teve um relacionamento proibido, então nós vamos entrar na moral, né? Da proibição religiosa e etc. Bom, aí, não, eu só trouxe esses pontuais exemplos assim para mostrar da aplicabilidade prática e da funcionalidade desse conhecimento, né? Que não é uma coisa nossa, que fica e não é infantil somente. Tem uma importância grande na educação, claro. Por quê? Porque inicialmente era lendas e contos, né? A literatura, e agora esse universo é muito amplo e é infinito. De momento em momento, começa a se reconhecer mais e mais fatos folclóricos, né? Ou em processo de folclorização. Então, não é estático, muito pelo contrário. e tu sabe que eu tava pensando quando tava falando, e tu qualquer coisa, né, tu me corrige. Mas esse processo lúdico, ele é muito interessante, porque tu fazer essas associações, tu falou do Curupira e tal, olha como a situação que a gente tá vivendo hoje. Talvez se a gente utilizasse mais, se apropriasse mais de todas dessas informações, do que a gente tem do folclore, para fazer essas analogias, essas ligações, talvez as pessoas prestassem mais atenção, talvez ia chamar mais atenção. Não sei, talvez eu estava falando e eu fiquei pensando, olha, mas que interessante isso, né? Tu pensar, olha a situação que a gente está vivendo, e esse o Curupira é muito interessante, muito legal isso. Mas as lendas foram criadas também, vamos falar, contos infantis, todos com utilidade, né? Chapeuzinho Vermelho, né? Que é uma lenda que atravessa os países e os continentes, né? E eu chamo de lenda um conto, uma história, como quiser aí. Não vou fazer uma diferenciação agora técnica, mas ela tinha função naquele período em que as pessoas moravam distantes e havia realmente perigos na floresta. Realmente, animais ferozes. Então, assim, ela tinha a função dela. Claro, hoje ela tem outra função, ela vai se transformando, se adequando à atualidade, né? Que nem a cumbuca de cerâmica que eu falei, para cozimento, hoje é um objeto de decoração. Mas essa adaptação é da sociedade. A gente sempre se Uhum. adapta. E o folclore conosco. Tá? Então, é que a gente não se dá conta. Não se dá conta, mas está aí. Não, a gente não se dá conta. E como é legal a gente ter um bate-papo como esse, para a gente prestar atenção nisso, né? Quem está assistindo aqui, quem vai assistir depois, né? Que a live fica salva, talvez pare e pense, como a gente tu tá falando e eu estava refletindo aqui, né? Isso é importante. Eu acho que esse é um movimento também que a gente tem que fazer. A nossa função aqui também é fazer esse movimento, esses debates, para que as pessoas Uhum. parem e pensem, observem. Isso vai fazer com que depois disso venha ação, né? Opa, Sim, entendi, eu vou ter ação para isso, né? sim, sim, exatamente isso, porque a gente precisa do lúdico, né? A gente Precisa. precisa do lúdico. Parece que é mais
razoável de quem trabalha com a arte, né? De quem tem essa vocação artística, é mais acessível, assim, esse entendimento. Mas qualquer um pode chegar nele, né? Basta ter um pouquinho de tempo, porque eu acho que a gente anda correndo muito, e a pandemia fez a gente parar. Então, vamos aproveitar os tempos que nós somos obrigados a parar para pensar um pouquinho, né? Para ter aquele É. ócio criativo. Mas se tu for pensar, como tu comentou antes, que a gente sobreviveu está sobrevivendo nesse período muito com a cultura, né? Livro, filme, música, né? O pessoal em casa consumiu muito isso. Então, de fato, a nossa rotina mudou, o nosso dia a dia ele mudou completamente, a nossa percepção quanto às coisas mudou muito. Eu digo isso por mim, né? Quem está aí também pode se manifestar, mas eu digo por mim que mudou muita coisa e eu estou observando coisas que antes eu não observava, que passava batido. Talvez vamos trazer para a pauta esse assunto, porque vai ser um momento que, né, que outras pessoas vão poder observar isso e pensar nessa questão do folclore, dar valor para toda essa nossa história, que muitas vezes passa batida na rotina, né? Na correria, as coisas vão se perdendo. Eu tenho a sensação que todo esse processo da pandemia deu uma chacoalhada, assim, sabe? Para que os valores, a gente se agarrasse nos valores para sobreviver, sabe? Esse patrimônio, agora falando patrimônio imaterial, né? E muito material também, né? Mas é um movimento grande, viu? É difícil, mas nós temos muitos grupos de pessoas, organizações, né? E individualmente também nós temos ativistas que estão na defesa, eu falei da Comissão de Folclore, mas existe N grupos organizados, né, nessa defesa do patrimônio. Então, patrimônio, né? Às vezes a pessoa pensa assim, mas isso não vale. Isso vale tanto que nem tem como mensurar o valor, né? Uhum. Deste patrimônio de aquisição das nossas comunidades, da nossa sociedade, de uma forma individualizada, né? De grupos, e de uma forma nacional também. Isso, e claro, né? A gente tem, são processos um pouco técnicos e longos, né? Para reconhecimento de patrimonialização, a salvaguarda desses bens, mas existem grupos muito qualificados, trabalhando muito bem, em movimentos de tempos em tempos, né? Reconhecendo aí tal as doceiras de Pelotas, um exemplozinho assim, né, que me veio Uhum. agora, lembrando, né? Nós temos aí o queijo artesanal também, e que estavam lá no Palácio. Nesse dia 22, né, trouxeram lá a sua amostra, né, de degustação deste patrimônio, né? E aí tem uma série, e eu sempre convoco as pessoas, não esperem assim para ter esse conhecimento, né, para serem convocados. Vão procurar, a internet está aí, entrem lá no site do IFAM, né? Olhem lá o que eu estou dizendo, né? O que já é patrimônio nacional, né? O samba, a capoeira em Quipetá, agora tambor de Supapo, de Pelotas, aqui no IFAI, no Rio Grande do Sul, todos têm página. Vamos dar uma olhada, o que é patrimônio, né? E daqui a pouco nós vamos nos identificar com a nossa cidade, com o nosso bairro. Mas eu lembro disso. Isto é identidade. Né? Isto é meu, isso não é comprado do exterior, de estrangeirismo, isso é nosso. Né? Então, isso valoriza, nos dá autoestima, nos dá força, né? Nos inclui. Eu acho que a gente precisa muito se sentir incluído. Né? E o folclore, ele faz isso com a gente. Esse patrimônio todo aí faz a gente se sentir incluído, né? Num grupo unido e forte. Que Eu sempre legal. trago essa questão do pensamento, né, de grupo. Muito importante, um pensamento de grupo qualificado. Bem interessante, muito legal a gente trazer isso para a pauta mesmo. Eu acho que é esse tipo de conteúdo que a gente precisa ver na internet também, né? De uma forma clara, de uma forma simples, mas falar sobre isso é muito importante, muito importante. Sim, assim, trazendo essa questão econômica também, né, da cultura como o quarto pilar da sustentabilidade,
que a gente pensa assim, mas isso aí a gente perde tanto tempo, para quê? Gente, nós vamos exportar esse nosso bem. Esse bem vale dinheiro, né? Então, Exatamente. também existe uma economia toda da cultura, uma economia criativa, né? Agora é a bola da vez, como se diz assim, essa novidade, né? Dessas criações da, que estão gerando renda e a novidade no mundo todo, né? Porque aquela mecanização de trabalho está mudando absolutamente, né? E essa economia toda que gira em torno da cultura tem que ser vista. Nós estávamos agora até o dia 22 também com o mapeamento da dança, né? O Uhum. que são os colegiados, né, setoriais do Rio Grande do Sul, realizando na dança, que é um dos colegiados que eu pertenço, este mapeamento para identificar todos aqueles que se envolvem de alguma forma com a dança no Rio Grande do Sul. Desde o figurinista até o iluminador, o coreógrafo, óbvio, o bailarino, né? Mas a costureira, o iluminador, aquele que faz o artesanato, falando em danças tradicionais gaúchas aqui, né? Desde aquele guasqueiro que faz né, a guaiaca, as botas, o chapeleiro que faz o chapéu, as costureiras fazem as pilchas das prendas, os chales tricotando, enfim, as rendas, né, feitas à Uhum. mão, tudo, tudo que possibilita que a dança seja um espetáculo, que vá para o palco, todos esses são atores da dança, né? Eles protagonizam essa manifestação artística. E nós estávamos fazendo um mapeamento. Olha só a economia que se envolve no que eu falei. Né? Uhum. Um bailarino, uma artista, uma cantora, para estar no palco, olha todo o arsenal de apoio que precisa. Né? Aham. Por aí. Então a gente tem que ver isso tudo, tá? E é para isso que a gente está aqui, né? Para abrir os olhos das pessoas. Às vezes E tu, assusta um pouco, mas é muita coisa, tu né? E é sabe, uma parcela importante da economia que cresce, cresce, cresce cada vez mais. Né? Nós com temos aí, certeza. ainda bem, Ainda bem. E tu ainda bem. sabe que é bem isso, porque o público, vamos pensar assim, o público em geral vê o quê? Vê o artista lá no palco, né? Vê o dançarino, vê o cantor, né? Vê o músico lá no palco. Mas a equipe toda que tem por trás para o resultado final, né? O público vê o resultado final. Mas e todo o processo? É muita gente Backstage, envolvida. É muita gente envolvida, né? O artista tá ali, lógico, tem as. olha ali, ó. Maquiador, cabeleireiro, né? Olha só, não para, né? Não, é muita gente. E como tu falou, isso movimenta a economia, movimenta a sociedade, né? Movimenta tudo, movimenta tudo. Sim, claro. Então a gente tem que pensar na utilidade de tudo isso, né? Quando a gente fala em folclore, em tradição, em arte, em cultura, tem que enxergar tudo isso, né? É, E apostar nisso mesmo, porque, que nem eu digo assim, é, seria muito pouco para o ser humano, né? Só fazer o seu trabalho para o ganha-pão. E isso, o ser humano é um homem, o homem é lúdico, ele precisa se divertir. Ele precisa do entretenimento, ele precisa fazer a sua mente transpor, né, do pé no chão. Ele precisa sair da casinha. eu acho que é isso que mantém, né, a vitalidade, né? Porque pensa, tu só acordar, trabalhar, voltar para casa, acordar, dormir, acordar, trabalhar. Qual que Não é o tem sentido de sentido. tudo isso? Trabalho para pagar conta, mas espera aí, então só não faz a conta, então, né? Se tu vai ver, só trabalhar para pagar conta não dá, né? Se fosse só isso, não teria graça. Não pode ser só Não, isso. não, pelo É verdade. amor de Deus. É, é isso que eu digo. Então, assim, é a nossa missão, né, Tatiele? A gente que é artista, eu me considero sempre, desde criança, às vezes, em um momento atuo mais num campo, ou escrevendo, agora não estou dançando, mas já dancei muito, né? Então, agora ensinei muito a dançar, né?
trabalhando sempre, sempre, sempre a criatividade, né, a busca do mundo melhor, mais colorido, mais alegre, mais inclusivo. A arte faz isso, a arte traz todo mundo para perto, né? Todos somos iguais na arte, gordo, magro, alto, baixo, né? Todas as cores, né? Todas as faces, todos os jeitos. A arte é assim. E É, essa é a humanidade que a gente quer, né? é verdade. E agora tem, né, tá vindo aí, né, que já está, na verdade, aqui, estava em Caxias, eu não sei se está ainda aqui em Caxias, mas tinha uma exposição na Secretaria de Cultura do Bicentenário da Anitta. Quero que tu fale um pouquinho sobre isso, né, porque agora setembro tá chegando, e aí é bastante coisa aí para a gente poder apreciar e buscar e acompanhar, né? Mas tu tá afiada, tu quer saber tudo, né? Que bom. Tu Eu acha que eu também sou boba? Tu acha que eu sou boba, garota? não, ainda. Olha só, Tati, assim, ó, em Caxias, né, essa exposição itinerante do Instituto Anita Garibaldi, tá? Ela vai transitar agora pelo estado e em outros municípios, né, à medida que os convites vão chegando. Essa exposição é do Instituto Anita Garibaldi. O Instituto Anita Garibaldi é uma das instituições que faz parte da comissão do bicentenário de Anita Garibaldi. E tu sabe que foi construído por um grupo, Elma Santana, Liliana Cardoso, daí me chamaram para esse grupo, e desde outubro do ano passado, aquela conversinha, pé do ouvido, aquele convencimento, aquela construção com a Secretaria de Cultura do Estado, que até acabou na promulgação do decreto, né, do ano de Anitta, em fevereiro, 9 de Aham. fevereiro de 2021, pelo governador Eduardo Leite. Então, no Palácio teve um evento com poucas pessoas, estava lá presente a Alma Santana, familiares da heroína, representantes, né? Enfim, a nossa patrona que foi mestre cerimônia, né? A Liliana ou de casa, Liliana. quando chega, Deus o livre. Mas nós estamos muito contempladas com este momento do bicentenário de Anitta, porque, como nós dissemos bem no início, todas somos Anitas, né? E a face de heroína de Anitta está no nosso dia a dia, né? Na nossa peleia diária. A gente hoje não, as guerras são outras, né? E como disse o governador na ocasião, dentro da Revolução Farroupilha, que é, né, que traz assim mais visibilidade para aqueles 10 anos de luta, muitas outras pequenas revoluções, né, eu acho até grandes revoluções, aconteceram permeando esta Revolução Farroupilha. E a Anitta foi uma revolucionária naquele momento também. Uns dizem fora do seu tempo, outro à frente do seu tempo, e eu digo até dentro do seu tempo, porque quem é que dá o tempo? A relação de poder, né? Então, ela, Uhum. como tantas outras mulheres na humanidade, estavam dentro do seu tempo e mudaram o seu tempo, né? Inspiraram outras mulheres. Ela na guerra armada, mesmo na frente de batalha, ela foi única, né? Foi a primeira mulher no Brasil que teve a primeira heroína que teve um monumento com o Garibaldi, aqui na Praça Garibaldi, mas e também em Porto Alegre primeiro e depois Santa Catarina, mas antes do Brasil, na Itália, ela já era reconhecida, né, muito antes daqui. Alguns, né, fatos políticos momentâneos e tal, né, da nossa história. Mas hoje, Anitta, heroína dos dois mundos, heroína da pátria, né, em Brasília, reconhecida lá no Panteão, e então nós temos muito orgulho disto, e esta exposição, ela traz toda essa visibilidade, e também a Elma Santana, que é a nossa presidente da Comissão do Bicentenário, lançou a sua obra mais recente, né, que é Anita Garibaldi, 200 anos. Está aqui, na Ai, mão. incrível! Olha que linda Demais, aqui. Anitta demais. Cavalo, é,
numa das retiradas, assim, é, fantásticas que tem, mas não vou contar toda a história, que é para as pessoas lerem o livro. Buscar, isso aí. Aí eu vou ficar uma hora contando toda a história, mas ele está muito bonito. Eu só vou mostrar aqui no meio, que eu acho muito interessante, porque essa pergunta sempre vem: como é que era a Anitta, como é que se vestia? E eu acho interessante trazer isso também, se vestia só de homem ou não. Esses dias eu coloquei uma foto dela no meu Face, que eu sei que é antiquado, mas ainda tenho, né? Não, temos. Ai, que Bem no meio, legal. Aham. ó, se tu olhar bem, tem várias faces de Anitta aqui, ó. Tem, é verdade. Vários. Isto. E a exposição que nós vamos estar lançando entre tempos e acervos no Piratini na segunda-feira traz várias imagens comentadas no seu tempo e a visão daquele artista, né? A professora Ah, historiadora Luciana de Oliveira vai fazer essa apresentação lá na segunda-feira a respeito. Essa é uma nova exposição da Comissão do Bicentenário. Também será uma exposição itinerante, uhum. também vai visitar os municípios, as instituições de ensino públicas. Basta enviar um e-mail para anodianita@sedac.rs.gov.br para a gente organizar esse roteiro para a exposição poder visitar instituições de ensino, né? Assim, prédios públicos, aí pode entrar judiciário, pode entrar, né, executivo, legislativo do município. A gente sabe que muitos fóruns gostam de trabalhar cultura, né, no seu Uhum. sagrado. Câmara de Vereadores, prefeituras, museus das cidades, bibliotecas, arquivos públicos. Então, a exposição aí Entre Tempos e Acervos está chegando para isso, para atender o nosso público, levando um pouco das faces de Anitta aí para todo o interior. E essa comissão, então, tem muitas instituições. A Instituto Anita Garibaldi, eu estou na comissão como vice-presidente pelo Instituto. Tá? A Uhum. professora Elma Santana é a presidente da comissão, representando o Conselho Estadual de Cultura. Liliana Cardoso está lá conosco também, pelo Conselho Estadual de Cultura. Temos a FAMURS, Vinícius está lá conosco. Do Instituto Histórico e Geográfico, a professora doutora Luciana de Oliveira. A SEDAC, né? O Rubinho está lá Uhum. conosco, que é o Rubem de Oliveira, da SEDAC. Tem o Consulado da Itália, a Secretaria de Turismo, né? A Fundação Catarinense de Cultura, né? Também, tu vê, a gente transpôs as fronteiras do Estado, e tinha E que ser, né? uma boa Temos equipe. uma heroína nascida em Santa Catarina, que nós adotamos, a gente até diz que é nossa também, e também é, o Uruguai também diz, a Itália também diz, ela é heroína de tantos mundos, né? E então vamos também dar a nossa contribuição nesse ano, que a Anitta chega muito viva aos seus 200. Nossa. Incrível. E que legal pensar nisso, porque ela, pensando, né, nessa questão do empoderamento feminino hoje, da postura da mulher hoje, né, eu acho que muito do que a gente tem hoje, está conseguindo hoje, foi ela que plantou lá atrás e aí as coisas foram, né, acontecendo. Eu acho que a gente deve muito a esse empoderamento dela lá, porque, lógico, está na nossa história, mas é o nosso dia a dia, é a nossa postura hoje, é a nossa atitude hoje, né? Isto, e esta é a ideia da comemoração do bicentenário, é trazer essa reflexão deste progresso, desta construção da mulher neste tempo todo, dos avanços, né, dos retrocessos em alguns momentos, das lutas sérias que ainda temos que travar aqui, Uhum, né? A gente está vendo aí a violência não está fácil, campanhas contra a violência, a Unesco aí, a ONU aí, eles por elas, né? O projeto que os homens nos ajudem também a enfrentar essa situação de violência contra a mulher, que a gente consiga evoluir não só no papel, nos direitos no papel, mas nesse machismo estrutural que a sociedade traz, né? Que é desde as nossas crianças que a gente tem que uhum. trabalhar, né? Eu sempre digo não é não, né? Eu tenho um menino
Então, assim, é todo dia, é todo tempo, vigilantes, né, para a gente conseguir é, avançar, avançar realmente, né, não só no falar, mas no fazer também. Todo dia um pouquinho, nós trabalharmos essa irmandade entre as mulheres, que não leva a lugar nenhum a disputa, né? A gente só vai crescer com apoio uma na outra, né? O grupo é que é forte, né? Um feixe sozinho se quebra fácil, agora um feixe junto, né? Não, É, não, não é fácil. E é tudo isso, são construções que eu um pouquinho jovem há mais tempo do que tu, né? Passei por várias fases, assim, vendo, né? Ainda mais no interior, onde a educação é mais conservadora, né? A gente já sabe que existe essa diferença ainda no interior, mas tudo isso é uma construção. uhum, A, o meio virtual, todo esse acesso hoje em dia, faz com que a gente consiga chegar com a informação muito longe, né? A gente acabou de falar, mas a informação qualificada também, né? A gente tem que aproveitar esse meio virtual para pulverizar coisas boas, coisas né? boas. E ensinar o nosso pessoal a selecionar, né? Tem muita coisa aí que as pessoas acabam engolindo sem questionar e tudo, né? Tem que cuidar também na mídia que se compra, né? Nós estávamos falando aí desde a música, há um tempo atrás houve um questionamento grande, né, das meninas da música em relação às letras das músicas. Uhum, Lembra aham. disso? Gente, Oh, que deu uma polêmica enorme. E o que mais me surpreendeu, Tati, na época, foi que um grande número não desaprovava as letras. Não, isso não. Sempre foi assim. E o que que tem, não é? uhum, Então, assim, isso mesmo. muitas vezes esse sempre foi assim, porque não tem nada a ver. São conceitos congelados no tempo, estáticos, que precisam ser revisitados, né? Eu Que acho, geram as ações e as consequências que a gente vem sofrendo, né? às vezes eu digo eu acho, mas eu acho não, eu penso assim, é só a mania de dizer eu acho, que é, no momento que aquilo incomoda, acende a luz vermelha, é uma advertência, não dá mais, né? Concordo. Sabe? Então, assim, deixa passar uma, duas, três, daqui a pouco toma conta. Né? A piada, muitas vezes, vem disfarçada de assédio, sim, a gente vê toda hora. Então, tem que ter cuidado, tem que ser vigilante, né? Nós não podemos nos calar, né? Então, desde 85, com a primeira delegacia da mulher, olha só que ano emblemático esse, né? 85, centenário da Revolução Farroupilha, criação da primeira delegacia da mulher no Rio Grande do Sul. Quer dizer, são coisas assim que a gente se emociona em lembrar também, né? Essa situação toda que a gente evoluiu muito, mas tem muito ainda para evoluir. E o Tem. Bicentenário de Anitta está aí para isso, para lembrar também todas essas questões. Tá? É. E tu sabe que agora que tu falou na questão da delegacia, na semana que vem eu vou conversar com a delegada Tatiana. E vamos conversar um pouquinho sobre, né, também essa posição dela como profissional e tudo que a gente está vivendo, né? Eu acho interessante trazer também uma delegada, né, para conversar sobre isso Muito. com a gente. Então vai ser muito legal também, que a ideia do Tatiele Convida é isso, a gente criar debates interessantes, não só Muito. para mim, mas para quem está aqui acompanhando, para que a gente traga uma pauta relevante, um conteúdo, né, que as pessoas possam de fato acompanhar e se apropriar, assim. Então, já que tu falou, na semana que vem tem o Tatiele Convida com a delegada Tatiana aí, ó. E tem que ser, porque é o assunto importantíssimo, é o assunto da pauta, né? E os números nos alertam que é um assunto que tem que estar na pauta, Tem. tá? Não é mimimi, muito pelo contrário, né? É, Não precisa ver noticiário para saber da importância disso, né? Que se tu é, for para o noticiário, então aí sim, tu fica apavorado, né? Com é. o que se vê.
Sabe que eu tô bem engajada nisso também, né, em poder falar sobre isso. E até mês passado eu fiz um show para o Reforchi, que foi no Sarau Especial da Assembleia Legislativa, que era especial Reforchi, né, que eles por elas, que eu e a Loma fizemos o show Elas, que a gente Uhum. apresenta, que tem todo esse movimento também. Então, além de estar no palco cantando, né, as mulheres e esse posicionamento, a gente cria debates também. E eu acho que é isso, né? Nossa função aqui, ela também é essa, usar da arte, mas também usar dos canais que a gente tem para falar sobre isso. Duas mulheres falando sobre isso, outras já vão começar a escutar, já vão falar sobre isso também. Quando tu vê, tem É, muita dois- gente falando, né? 2017, nós estivemos lá com o movimento tradicionalista gaúcho, na ocasião, o presidente Nairo assinando, né, na Assembleia Legislativa, o pacto. Que legal. É, então, as nossas entidades tradicionalistas estão é, convocadas a trabalhar essa temática dentro dos seus CTGs, né? E a gente Incrível. tem tentado sempre para essa questão, Muito e bom. que isso sempre fique na pauta, né? Que a gente fica a parte artística, campeira e tal, não, social, vamos trabalhar o social, né? Que o compromisso é de todos, eu sempre digo assim, não é de um grupo, é de todos. É de Tu- todos. Eu, eu tenho a ver com isso, né? A gente diz Sim. assim, não, isso aí é para a delegada resolver. Não, eu tenho a ver com isso, né? A minha vizinha, a minha mãe, meu pai, meu irmão, meu filho, todos temos a ver com isso. É verdade. Muito bom, garota! Adorei o nosso papo. Adorei, Foi garota. passado. Adorei, Claro, garota. garota! Adorei conversar contigo. Nossa, papo muito bom, muito inteligente. Que bom poder conversar sobre isso, né? Tu trazer tanta coisa boa aqui pra gente. Te agradeço muito. O tempo voa, né? O tempo, quando a gente vai conversando, o tempo passa. Eu tenho certeza que a gente ficaria aqui horas e horas ainda de papo com muito, muito assunto bom. Mas quero te agradecer imensamente por ter topado e ter engrandecido o Tatiele Convida. Ah, eu que agradeço, né, Tati? Sabe, eu adoro conversar, e ainda mais esses assuntos de pauta que são imprescindíveis, importantes e super necessários. A gente tem que estar sempre falando sobre isso, né? É, Não é só quando precisa. Não pode precisar. Já tem que estar preparando sempre, sempre, sempre para não chegar no precisa. é, é isso aí, é exatamente isso, disse tudo. Muito obrigada mais uma vez. Estamos aí, né? 11 Com contra 11, mas se certeza. somar, quiser enfrentar outra pauta, é só chamar. Ai, que coisa boa, que bom poder contar contigo e espero também, né, quando essa pandemia der uma acalmada, a gente poder se encontrar pessoalmente, a gente Ai, poder dar um por favor. abraço. E É, precisando de tá bom. mim é só chamar também que eu tô sempre por aqui. Ah, com certeza. E assim, o ano de Anitta vai até 31 de dezembro. Né? Nós temos o ano todo, não é só Semana Farroupilha, não é só festejos farroupilhas, não é só agosto, que é o mês, né, Uhum. emblemático, sim, aniversário e morte no mesmo mês da Anitta, né? Mas setembro, depois outubro, novembro, dezembro, tem mais 3 meses depois dos festejos farroupilhas para trabalhar bastante esse tema. A exposição está aí e quer passear. Isso aí, então tem muita pauta ainda pra gente conversar, né, até dezembro. Um grande beijo, fica Beijo, bem, muito beijo grande. obrigada. Beijo para Muito todo mundo obrigada. que acompanhou a gente. Beijo! Beijo.